Boa noite, estamos começando mais um podcast. Eu quero agradecer primeiramente a GVS Sport, que é a nossa patrocinadora aqui, e falar que é uma empresa que mexe com peças para moto. É uma empresa assim, que tem muita qualidade no que faz. Os funcionários dela estão lá esperando vocês para ligar, para atender com o maior carinho, explicar tudo que vocês têm dúvida. Então, gente, o site está aí. Entre, conheça, porque vale muito a pena. E também quero agradecer, lógico, a Carol Rossi. Gente, me deu uma engasgada aqui. A Carol Rossi, que é uma clínica de estética aqui de Atibaia. Meus tratamentos estéticos eu faço nessa clínica. E assim, eu recomendo, é um lugar assim, bem aconchegante mesmo. As meninas assim, estão de parabéns todas. E lógico, não posso esquecer da Clomier, que faz parte desse meu projeto. E, gente, hoje eu tô assim, ó, com uma saia laranja, eu tô com uma blusinha meia roxa, eu tô com colar, meu cabelo hoje tá cacheado, eu tô com arquinho, tá? Eu sou parda, tenho os olhos meio esverdeados. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma nutróloga, e que ela vai explicar tudo para nós. E ela chama Gisele, e eu vou deixar ela se apresentar. Prazer. Prazer é meu, Silvia. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho do meu trabalho. Bom, eu sou nutróloga, né? Então eu sou uma médica nutróloga. Muita gente tem dúvida do que é uma nutricionista e o que é um médico nutrólogo, né? Então já vou até explicar para a gente aproveitar, né? Aproveita que eu ia perguntar exatamente isso. Bom, o nutricionista, ele fez uma faculdade de nutrição. O médico nutrólogo, ele é um médico que depois ele fez uma especialidade em nutrologia, tá? Os dois trabalham juntos? Os dois trabalham juntos. São duas áreas que se complementam. O médico, ele acaba tendo uma abordagem mais, assim, para o medicamento, para a doença. O nutricionista, ele monta o plano alimentar, tá? Então, eu tenho uma nutricionista, por exemplo, que trabalha comigo. E ela que monta o plano alimentar dos meus pacientes. Então, várias pessoas já me perguntaram, né? Existe ali uma briga entre nutricionista e nutrólogo? Não, não existe, assim, pelo menos não da minha parte, né? A gente trabalha junto, eu entendo isso. Bom, e aí eu moro em Campinas, eu atendo lá, né? Então, eu faço consultório, eu atendo no consultório. Então, existe essa nutrologia que a gente faz em consultório, mas existe também a nutrologia hospitalar. Então, eu também trabalho no hospital, tá? Então, assim, eu me sinto muito realizada, né? Porque eu atuo nessas duas esferas, né? Então, eu atuo com um paciente que está muito grave dentro de um hospital, precisando de uma dieta, o nutrólogo prescreve a comida na veia, tá? Então, durante as minhas manhãs, por exemplo, eu estou no hospital, então eu trabalho nessa área. Eu também sou coordenadora de uma equipe de clínica médica. Então, quando um paciente interna por algo clínico, então também é para minha equipe. Então, durante a manhã, a minha vida é hospitalar. Aí, à tarde, eu fico no consultório, cuidando aí dos pacientes. Também aí eu atendo presencial, online. Então, eu me sinto muito realizada, né? Porque eu acabo abrangendo ali várias áreas, tendo contato com muitas pessoas. O doutor, eu não vou chamar você de Não, doutora, pelo não, amor de Deus. tá? Vou chamar de Gisele, senão vai ficar muito formal. Isso, pode chamar de Gi, inclusive. Ô, Gi, e como que é, assim, o que mais as pessoas te procuram quando ela chega no seu consultório? E no hospital, qual que é, assim, a maior demanda, assim, também? Bom, no hospital, né? No hospital, normalmente o nutrólogo, ele é chamado quando a gente não pode usar o trato gastrointestinal. Não pode usar a boca, o intestino, né? Não pode usar essa área. Então, é quando aí precisa, então, de um suporte, uma comida na veia. Então, no geral, é basicamente isso. Ou quando a pessoa, por exemplo, vai fazer uma cirurgia, ela está muito desnutrida e ela precisa melhorar a parte nutricional para uma cirurgia também. Um paciente oncológico, idoso,
que também está desnutrido. Algo muito comum também no hospital são os transtornos alimentares, né? Anorexia, bulimia, que tem muito, né? Então, isso eu acabo vendo no hospital também. Agora, no consultório, o principal é obesidade, né? Sem dúvida nenhuma, é a grande parte. Mas tem outros, por exemplo, que querem ganho de massa magra, que eu até brinco, né? É muito mais fácil emagrecer do que ganhar músculo, né? É muito difícil. Então, tem também esses pacientes. Tem a demanda, por exemplo, de pacientes oncológicos, idosos, que realmente, né? Eles estão com pouco músculo, estão desnutridos e eles precisam melhorar. Então, no geral, é basicamente isso no consultório, né? Nossa, e como que você chegou a essa profissão? Como que você escolheu? Na faculdade, bom, sempre quis ser médica, né? Eu acho que eu nem me vejo sendo, né, outra área, então sou muito feliz. Mas na faculdade eu queria ser endócrino. Eu tenho um irmão que é diabético tipo 1. Então, acho que isso me levou muito a querer, né, essa área. Mas na residência, eu fiz residência de clínica médica antes de nutrologia. Na residência de clínica, eu não gostei de endocrinologia. Perdi o chão, assim, total, né? Não gostei, eu acho que não me completava. É algo mais realmente ambulatorial, mais consultório. Eu queria também essa parte hospitalar, né? Na hora ali até perdi o chão, fiquei um pouquinho perdida. Prestei oncologia sem querer. Até comecei ali, não gostei também. Aí eu fui vendo, e a nutrologia, ela tem muito também da endocrinologia, elas se parecem ali no fim das contas, até muitos pacientes têm dúvida, né? Eu quero emagrecer, eu vou no endócrino, eu vou no Isso nutrólogo, mesmo. né? Então são áreas ali que até são parecidas, né? Então aí eu acabei indo para nutrologia, sou muito feliz. Eu tenho, assim, lógico que agradecer. Hoje em dia, aqui no Brasil, são só 1.200 médicos nutrólogos com o título de especialista, tá? Então, eu tenho que agradecer muito. Acho que, assim, eu sou muito feliz, né, por ser uma dessas. 1.200 no Brasil no Brasil inteiro. inteiro. E quantos obesos tem no Brasil? Muitos. E a tendência, né, se a gente for ver a curva, né, a previsão é aumentar muito esse número, né? Então, a obesidade realmente é uma doença crônica, como uma hipertensão, uma diabetes, e ela tem que ser tratada como tal. E o que eu vejo muito, né, no dia a dia, as pessoas têm um preconceito, né, em tratar a obesidade. Mas elas tratam hipertensão, né, a pressão alta, tratam o diabetes, mas a obesidade, quantas vezes eu tô lá no consultório atendendo e a pessoa realmente tem uma obesidade e eu falo, olha, precisa de medicamento. Ah, não, mas eu quero tentar primeiro sozinho. Você tenta tratar uma pressão alta sozinho? Tenta tratar uma diabetes sozinho? Não. Uma ansiedade? Não. E a obesidade é uma doença. E, na verdade, a obesidade é quem levou a pressão alta, é quem levou a diabetes, é quem levou ao infarto, ao AVC, tá? Então, entende que se a gente tratar a obesidade, a gente está tratando a causa de tudo isso, então a gente evita muitas doenças. É comum no consultório, por exemplo, eu estou tratando uma obesidade. O paciente emagreceu, ficou bem, e ele era um diabético. E ele reverte isso. Porque o diabetes tipo 2, que é causado pela obesidade, se a gente trata a obesidade, o diabetes vai embora. A hipertensão também. Muitas vezes, quando emagrece, a gente vai tirando o remédio de pressão. Entende isso? E até os pacientes ficam com medo. Eu falo, olha, pode tirar o medicamento. Ele fala, mas como assim eu vou tirar o medicamento? Você não precisa mais dele, tá? Então, quando a gente trata a causa, é muito mais efetivo, né? Então, acho que as pessoas têm que perder esse paradigma de achar que a obesidade, por exemplo, é falta de força de vontade, né? Ele
tá ali obeso porque come muito, não faz nada, né? Sedentário. Não. E até porque, né? Por que tá comendo muito, né? Então, porque ele tá comendo muito porque ele tem obesidade. É por isso que ele tá comendo muito. É uma doença que dá fome. É uma doença que pede coisas calóricas. É além dele. Meu Deus, será que eu sou obesa, então? Não. Porque às vezes eu tenho. Às vezes me dá uma comer coisas calóricas, doce. Assim, Eu falo, gente, a minha cabeça é obesa. Um alimento, né, gostoso, calórico, assim, ele nos dá prazer, né? Então, para todo mundo, nem, né, não precisa ser obeso para sentir essa fonte de prazer. Assim, até principalmente no frio. No frio, o que você pensa comer? Só coisas que tem molho, que te traz um calor, não é? É. Agora, no calor, não. Você só pensa em tomar água, salada, coisa fresca. Mas isso é um mecanismo de defesa nosso, né? Então, no frio é quando o nosso organismo precisa aquecer. Ele precisa até formar ali uma gordurinha para nos defender do frio, para nos aquecer. Então, no frio, realmente, aumenta o apetite, aumenta a vontade ali de coisas mais calóricas. Agora, o obeso não tem isso. Tipo assim, não, para ele tanto faz estar frio ou... É o tempo inteiro, né? Então, assim, ele vai comer, o prato realmente é maior, ele repete o prato, a saciedade não vem tão rápido, né? Então, ele vai comer uma quantidade maior, vai comer mais vezes, vai beliscar muito, porque é o cérebro pedindo o tempo inteiro. É muito maior do que ele. Não é, por exemplo, né, falta de força de vontade realmente, porque é um guloso, por exemplo. Não, é o cérebro mesmo, é uma doença. Por isso a gente tem que tratar isso, tá? E muitas vezes, realmente, a gente precisa de medicamento da mesma forma que a gente trata as outras doenças. Eu vou falar de mim, eu percebo assim que quando eu tô assim mais ansiosa, ou quando eu tô assim com muita coisa para fazer, aquela ansiedade de fazer, aí vem essa vontade de comer um doce, de ficar beliscando, sabe? Eu falei, Senhor, não é possível. Silvia, porque comer algo prazeroso, sim, comer um doce, por exemplo, é uma fonte de prazer instantânea. Com qual outra coisa que a gente consegue isso? Então, se a gente tá ansioso, tá estressado, tá nervoso e come algo que te dá um prazer na hora, tem outra coisa que causa isso, né? Então, por isso. E muitas vezes aí a pessoa realmente perde, né? A noção, né? Assim, o limite disso. E vamos supor, eu tô estressado todo dia, eu tô ansioso todo dia, e isso acaba sendo ali uma fonte de prazer. Realmente. Lógico, a gente vai ganhar peso se a gente consumir mais do que a gente está gastando. E se você fizer isso todos os dias, né, ou na maior parte dos dias, com certeza vai ter um ganho de peso. Se uma vez ou outra, vamos supor, que é normal, né, de todo mundo, eu tô um dia estressado ali de vez em quando e hoje eu vou comer um docinho. Ok, não é isso que vai ter o ganho de peso. O problema é quando vira ali, né, uma rotina, a maior parte dos dias. Isso a gente tem que tratar. Nossa, quando eu viajo assim, aí eu falo, gente, eu não vou ligar para, né, eu evito comer muito doce. Eu prefiro comer uma fruta. Mas eu acabo tomando um vinho a mais, eu acabo tomando uma cerveja a mais quando tá viajando, né? E eu sei que isso também não é legal, né? Então, mas o que eu falo assim para todos os meus pacientes, você nas férias, gente, é férias. A gente não tá em férias todos os dias. Não. Aproveita, depois a gente recupera, né? Não tem como a gente ficar se policiando muito, né? A gente tem que ter os nossos momentos, né? De lazer, de compartilhar, né? Com a família. Então, não dá para ser tão rígido assim. Aliás, tudo que é muito rígido, a gente não vai sustentar. Então, lógico que se você está nas férias e você conseguir ter um equilíbrio, eu vou tentar comer, né, em toda a refeição um pouquinho de proteína, um pouquinho de carboidrato, vou tentar limitar um pouquinho, né, a bebida alcoólica, tentar ponderar um pouquinho. E uma outra coisa também que é legal, conseguir fazer atividade física para dar uma equilibrada,
tá tudo certo. E depois a gente retoma, não tem problema. E a gente não tá em férias todos os dias, né? Não. Então, acho que o que importa é o todo dia, é o que você faz na rotina, né? O que você faz na rotina, isso sim tem impacto. Igual, às vezes, as pessoas falam, no fim de semana eu fui no restaurante e comi um pouquinho a mais. Mas foi o final de semana, foi um dia. Não tem problema, não é isso, né? O problema é o que você faz no dia a dia. E isso sim tem uma repercussão muito grande, né? Então, acho que tem que ter um equilíbrio na vida. Tem que levar de uma forma leve, tranquila. Até porque dessa forma você nutre uma relação boa com a comida. Agora, se você vai viajar, por exemplo, seu momento de lazer, você fica lá preocupado, estressado, você acaba nutrindo, né, algo ruim. E a gente tem que pensar que o alimento é o nosso combustível, igual o carro precisa de combustível, né? A gente não tem que olhar para ele como algo ruim. Então, a gente tem que ter uma boa relação com a alimentação. Eu falo para o meu médico assim, doutor, eu prefiro comer minha comida, meu alimento mesmo que eu gosto, que é meu arroz, meu feijão, minha proteína, minha salada, e eu me sentir satisfeita do que ficar beliscando durante o dia. Porque se eu não fizer uma boa refeição, eu sei que eu vou ficar. Isso é uma estratégia perfeita, né? Na verdade, se a gente pensa que a gente quer ter um equilíbrio, realmente quer ter, né, emagrecer, a gente precisa ter todas as refeições certinhas, com carboidrato, com proteína. Aí vou dar uma dica, né? Por exemplo, o carboidrato é o que dá saciedade na hora que a gente está comendo, tá? A proteína vai dar saciedade para a próxima refeição. Então, se em toda refeição a gente tiver um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína, a gente não vai ficar beliscando, porque a gente vai ter essa saciedade, tá? E assim, não precisa lá ficar comendo de 3 em 3 horas. Mas tem que ter o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Se tiver essas 4 refeições, já nos ajuda muito. E uma outra dica é, por exemplo, no lanche da tarde, que muitas pessoas pulam porque estão trabalhando na rotina ali, que é difícil. E aí ela chega em casa, já estressada, cansada, né? E acaba até na hora do jantar, até chegar na hora do jantar, beliscando, 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 beliscando. Então, se ela tivesse feito, né, um lanche da tarde, com certeza ela não ia chegar assim, né? Dessa fome, desse jeito, beliscando, e ela ia aguentar o jantar ali. E aí uma dica que eu dou sempre e que é muito bom para todo mundo então ter uma proteína à tarde, né, e um carboidrato, como eu falo. Então poderia ser um whey, né, e uma fruta. Mas vamos supor, tem pessoas que não gostam do whey. Então aí poderia ser um pão com frango, um pão com atum, mas uma proteína, né, tem que ter um carboidrato. Porque assim, a gente acaba nos conhecendo, né? Então eu sei que a goiaba tira muito a minha fome. Então, assim, dá umas 3 horas da tarde, assim, eu como metade de uma goiaba. E eu sei que o ovo também me tira fome. Mas você entendeu, então, o que você me falou? Você está me falando de uma proteína e um carboidrato, que é o que eu acabei de dizer. É isso, você se conheceu ali sozinha, e é isso, é uma estratégia muito boa, realmente. Aí eu fico vendo o que realmente tira a minha fome, sabe? Para mim não ficar beliscando. Então, eu sei que de manhã eu preciso do meu ovo. E, às vezes, eu até cozinho um ovo para comer antes do almoço. Tipo assim, se me dá fome, sabe? Sim. Mas é complicado. Assim, quer dizer, se eu saio, eu levo a minha fruta. Não tem jeito. Que eu prefiro levar mesmo a minha fruta. Mas tem pessoas que já é mais difícil, né? Com certeza. Então, assim, o ideal seria que a pessoa, ela organizasse o dia dela, né? Então, eu vou sair, eu vou ter os meus compromissos, que levasse esses lanchinhos, né? Por isso que eu falo muito do whey, porque é um pozinho que você pode levar em qualquer lugar, coloca uma água. A gente fala que ele é uma proteína de alto valor biológico. Ele consegue realmente entrar lá na célula e ter uma ação, né? Ajudar ali no músculo, ele ajuda no emagrecimento, porque ele dá uma saciedade.
E algumas pessoas podem falar assim, nossa, mas você tá falando isso para todo mundo tomar whey? E vai que a pessoa, por exemplo, tem um problema renal, muita proteína. Gente, de verdade, atingir a meta proteica, a gente comer o tanto de proteína que a gente precisa no dia, é muito difícil. Na nossa rotina, na correria do dia a dia, a gente não come o tanto de proteína que precisa. Então, colocar esse whey só ajuda, na verdade, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta. O whey, é só a pessoa que faz exercício que precisa tomar whey? Eu só tomo whey se eu for para academia depois do meu treino? Ou se eu não for para academia, eu posso tomar meu whey no dia normalmente? Não tem relação com a atividade física. Quando a gente faz atividade física, a gente fala que a gente tem uma janela anabólica, né? Uma palavra difícil aí, mas é a janela do ganho de músculo. E essa janela acontece em 24 horas. Então, tudo que a gente come em 24 horas vai ajudar no ganho do músculo. E não somente o que a gente comeu logo após, tá? Então, não necessariamente ele precisa ser após ali do treino. E o whey é para todo mundo, tá? Não é só para quem treina. Então, como eu falei, é uma proteína excelente que vai realmente ajudar nas células, vai ajudar no músculo, vai ajudar no emagrecimento. Ele tem um benefício muito grande. Então, não é só para quem treina, não. Inclusive para quem quer emagrecer, porque é um alimento com baixa caloria, alta proteína e que dá saciedade. Tá? Então, não precisa estar treinando para tomar o whey. Ele é um suplemento. Então, lógico, então, como eu gosto muito de dizer, ele é suplemento. Então, ele não vai substituir uma refeição. Como alguns pacientes, eu não quero comer, eu não quero almoçar, então eu vou pôr whey. Não, nada substitui uma refeição. Refeição é refeição, né? Nada substitui. Mas o whey, ele é um suplemento. Então, ele poderia entrar em alguma outra, como ali no meio da manhã, no lanche da tarde, para complementar a quantidade de proteína que a gente precisa no dia. Então, é para todo mundo, na verdade. É bom saber. Eu tinha muita dúvida sobre isso. Não, é super bom. Então, por isso que eu tô falando assim, de uma forma generalizada, né? Para todo mundo. Ô, Gisele, e lá, assim, no seu consultório, assim, quando as pessoas chegam no peso, quando, né? Assim, e você vê aquele resultado, o que você sente? Não tem nada mais gratificante, né? Acho que cada paciente que eu vejo atingir o objetivo, né? Eu acho que realmente eu tô no caminho certo, né? Não tem preço porque não é só um impacto estético, né? Além disso, é um impacto a gente fala assim, se a gente perde 5% do peso, a gente reduz muito a chance de um infarto, de um AVC. Então, quando eu vejo isso, né, eu fico muito realizada, muito feliz. Às vezes o paciente nem me entende, né, por que eu tô comemorando tanto ali, né? Mas é que eu sei que lá dentro dele, né, a repercussão tá sendo muito grande. Então, não tem preço. E uma coisa que eu priorizo muito, e que eu acho que isso é um diferencial de quando a gente tenta emagrecer sozinho ou quando a gente tenta emagrecer com um profissional, né? Por quê? Até tem um estudo recente que mostrou que as pessoas, quando elas estão, né, com obesidade, elas tentam emagrecer 4 vezes sozinhas antes de procurar ajuda. E que leva, em média, 6 anos esse período. Então, ela demora 6 anos para procurar ajuda. Imagina 6 anos, o quanto que essa obesidade não machucou lá dentro, tá? Então, então as pessoas realmente, elas tentam emagrecer sozinhas. Por quê? Elas não entendem que é uma doença e que é muito difícil conseguir sozinhas, né? Que elas precisam de uma ajuda. E o que eu observo? Hoje, a gente tem acesso aos medicamentos para emagrecer.
sem necessidade de um médico, por exemplo, né? Você chega na farmácia e compra. Mas o problema disso, o medicamento, por exemplo, ele tira seu apetite e você para de comer. Isso é muito simples, né? E lógico, você estava comendo um tantão, você começa a comer menos, é lógico que vai emagrecer, não tem nem dúvida disso. Só que o problema, se você parou de comer, por exemplo, você não está fazendo atividade física, muito disso que está indo embora é músculo, tá? E se o músculo for embora, o seu metabolismo cai. A hora que você parar de tomar o remédio ou voltar ali a comer, o que vai acontecer? Vai comer. Você vai ter o reganho 3 vezes mais do que estava. E aí o que você vai falar? Que o problema era o remédio. Mas não, tá? É porque o remédio é excelente, né? Na verdade, ele tá aí para nos ajudar, né? Mas não foi feito da forma correta, né? Então, acabou emagrecendo, perdendo músculo. Eu falo que músculo é vida, né? No emagrecimento, então é isso que eu olho em cada paciente meu. Ele tem que emagrecer ganhando músculo, tá? E como que faz isso? Porque São coisas diferentes. Porque geralmente a gente emagrece e perde músculo. Então, porque a gente realmente, né? A gente tem que ter um olhar que ele tem que comer um pouquinho menos do que precisa, um pouquinho menos, mas tem que estar com a proteína adequada, tá? Tem que estar com o carboidrato adequado. O combustível, apesar de ter o déficit calórico, né? Ter um pouquinho menos de comida, mas a quantidade tem que estar correta para conseguir manter esse músculo, tá? E tem que estar fazendo atividade física. Quando o paciente chega comigo, meus pacientes sabem, eu faço um triângulo, né? Que é o meu tripé ali do que vai ser a base do nosso tratamento. E o principal é a atividade física. Então, eu pego muito no pé dessa atividade. Porque se ele fizer uma atividade física, ele vai ganhar músculo. E ele vai em 80% evitar o reganho do peso. 80%. Porque é a nossa única forma de acelerar o metabolismo. A gente não tem remédio, não tem outro meio. A gente só acelera o metabolismo se a gente ganha músculo. Então, os músculos, entenda assim como músculos sendo as usinas que estão trabalhando ali o tempo inteiro. Então, se a gente ganha usininhas ali trabalhando, a gente queima gordura. Então, é o único meio que a gente tem de evitar o reganho. Não é com remédio, é ganhando músculo. Nossa, eu vou falar que é verdade, porque, olha, eu estava fazendo academia todos os dias. Em um mês, eu perdi 5 quilos. Isso também é bem importante. Todos os dias chega algum paciente achando que para emagrecer ele tem que correr, que tem que pedalar, né? Eu não fazia isso não, eu só ia para academia. Então, pensa que se você fizer algo intenso dessa forma, né? Correr, pedalar intenso, você, como é muito intenso, você tá até quebrando o músculo. Ok, você tá quebrando um pouco de gordura? Tá, mas tá quebrando o músculo. Se você tá quebrando o músculo, seu metabolismo cai. Ai. Então, não é a gordura que você... Então, não é o objetivo do emagrecimento fazer uma atividade intensa dessa. Pra gente emagrecer, é treino de força, é musculação. É o que eu estava fazendo. Tá? Meia hora. É isso. Eu tinha um percurso de meia hora, todos os dias. Eu preconizo, né? O que eu falo muito é todo dia um pouco. Não sei se você me segue, mas é todo dia um pouco. Eu treino meia hora por dia. É 30 minutos, porque na minha correria não dá mais do que isso. Não tem jeito, não tem como. Mas é 30 minutos de treino de força. E às vezes as pessoas acham que não funciona, que você tem que estar lá... correndo, se matando, né? Ou ficar 1 hora na academia. E não é. E eu tinha um personal e ele fazia um treino pra gente. Tanto que eu levei meu marido, levei meu filho... porque era super funcional mesmo, e eu gostava muito por isso. Por quê? Porque eu ia, fazia o meu treino, via embora e era em meia hora. Aí meu marido ainda falava assim, Silvia, é meia hora. O que é meia hora?
Não é nada, Não né? é nada. Só que muda muita coisa lá dentro da gente, né? Exatamente. Assim, você treinou meia hora para ganhar músculo. Só que seu organismo, né? Esse músculo que você ganhou, essa usina que você criou aí, ela tá trabalhando 24 horas, tá? Então você fez meia hora, só que você ganhou um músculo que tá trabalhando 24 horas por você, queimando gordura. Então, tem investimento melhor? Não tem. Então, tanto que às vezes eu falo para os pacientes, economiza, não sei, né, em remédio, em alguma coisa, mas investe ou num personal, num bom professor ali de educação física, mas investe nisso, porque isso vai fazer diferença. Faz diferença, faz diferença. Para você ver, eu tava com, vou falar assim, de tamanho, eu tava com 1,60 m. Aí esses dias eu fui fazer não sei o que, a médica foi me medir, eu falei assim, 1,60 m. Ela falou assim, não, se você tá com 1,62 m, você faz atividade física? Aí eu falei assim, olha, faz tempo que eu não faço, mas eu estava fazendo. Aí ela deve ser por isso, Silvia, que você também alonga. Com certeza, Ela é cardiologista, né? que eu fui fazer os exames, né? Anual que tem que fazer, ela falou assim, deve ser isso, Silvia. Então você volte amanhã mesmo de novo. Com certeza, né? Quando a gente faz atividade física, só tem benefícios, né? Então, realmente, a gente Agora, se Gisele, machuca menos, a gente com certeza melhora tudo, né? eu sou de cortar, viu? Mas é por Imagina. causa, não repara não. Gisele, você falando da sua clínica, falando dos pacientes, falando dessas coisas, os seus olhinhos brilham. Eu vejo os seus olhos brilhar mesmo. Eu vejo que você tem uma paixão tão grande pela sua profissão e que, assim, eu tô aqui, eu tô encantada com o brilho dos seus olhos de você estar falando. É. Eu até tenho que me controlar um pouquinho, porque se deixar, eu acho que eu fico trabalhando 24 horas, né? Não falo não. Isso eu até acho que é algo que eu preciso ali trabalhar, né? Aprender, né? Mas é que eu gosto tanto, tanto, que eu acho que se eu tiver uma hora livre sem fazer nada, eu acho estranho, né? Eu tô lá, eu amo, na verdade eu amo, é um momento que eu nem percebo. Sabe quando passa o meu dia que eu nem vejo? Sei. Então, realmente, eu acho que assim, eu não tenho nem o que falar, né? Eu sou muito feliz, sou muito realizada, não tenho nem o que dizer, assim, é isso mesmo, né? Me completa e eu não vejo nem o tempo passar. E eu acho que todos os pacientes percebem isso também, né? A minha dedicação, eu me entrego mesmo. A hora que ele tá sentado na minha frente, eu sou dele ali, vou fazer o melhor por ele. E eu amo isso, e eu sou super presente dos meus pacientes, todos sabem, né? Então, realmente, eu amo o que eu faço e não me arrependo aí nem um pouquinho. Lógico, eu tenho 2 filhos, né? Então, eu tenho o Pedro, de 8 anos, e a Manu, de 6. Casada. Casada com o Eles Gustavo, com meu marido. Né? Lógico, eles sofrem um pouquinho por tudo isso, porque realmente eu acho que a maior parte do meu tempo eu tô trabalhando, realmente, né? Médico é isso, né? Eu acho que aquele médico que é por vocação, realmente, isso Ele é do entrega, médico. né? Isso é do médico, né? Eu acho que quando vem disso, dessa entrega, né? E então tem isso. Eu trabalho todos os dias, trabalho de sábado, de domingo no hospital, né? Nossa. Então, mas sou feliz desse jeito. E acho que assim, minha família entende, o tempo que eu tô com eles, eu tento realmente aí fazer com a maior qualidade possível. E quantas vezes a Manu falou que, por exemplo, queria ser médica, então não vejo isso como sendo algo ruim para eles, né? Que eu trabalho muito. Então acho que eu passo tudo isso, né, sendo muito bom para eles. Ai, legal de ver. Até acho que falar, né? É muito triste, às vezes eu vejo alguns profissionais, né, falando, nossa, eu não quero que meu filho faça isso, eu não quero. Vai ser médico hoje, do jeito que tá a medicina. Eu não, na verdade, eu quero mais que eles sigam o meu caminho, né? E eu acho que está faltando isso, né? Bons médicos. Sim. Porque, além de ser médico, você também tem que ser um ser humano, né? Porque você está mexendo com outra vida. Com certeza. Né? Eu penso, quantas pessoas não chegam no seu consultório arrasada, com baixa estima, achando que não vai conseguir, às vezes infeliz com ela mesma, infeliz num relacionamento, até por ela, vergonha de se mostrar, de mostrar o corpo, não é? Com certeza, a gente tem que ter essa empatia,
a gente tem que estar no lugar do paciente, né? Entender ele. Acho que assim, quando chega para mim, na verdade, é porque ele já procurou muita coisa, né? Ele já tentou de tudo. Então, eu tento realmente dar esse maior suporte nesse momento, né? Hoje, por exemplo, em Campinas, né? Eu sou médica de muitos médicos, graças a Deus, né? Então, eu cuido de muitos médicos. E aí, esses médicos encaminham os pacientes deles. Então, realmente, hoje tá, né? Esse um indica pro Pro outro. Eu acho que isso outro. que é a melhor coisa da vida, né? Então, tanto que sempre que alguém senta na minha frente, né? Quem que te indicou aí, né? E vem muitos casos de outros médicos que realmente são casos difíceis, né? E aí eu sempre brinco, eu adoro um desafio, né? Adoro, deixa comigo aí. Então eu gosto muito. É porque e ainda mais nós mulheres, né? Que a gente sonha mesmo, né? Eu penso assim, no caso, eu não me vejo gorda, tá? Mas eu também não me vejo muito magra. Porque tem seu biotipo, a gente tem que respeitar o nosso corpo. Nunca a gente vai conseguir algo que foge do nosso biotipo, né? A gente tem que respeitar como é sua mãe, como são suas irmãs, como é sua família. Mudar a estrutura do nosso corpo, isso é difícil, né? Isso, a não ser que for com uma cirurgia plástica, né? Mas senão, a gente tem que respeitar, né? Eu acho que assim, a gente tem um limite. O que eu gosto muito de falar é a gente vai, né, realmente emagrecer para atingir ali o nível de saúde, né? É o que acho que esse é o principal ali. Mas muitas vezes as pessoas chegam querendo algo que às vezes é irreal, né? Não consegue, foge do biotipo dela, né? Às vezes chega lá uma pessoa que sabe que ele tem aquele biotipo muito magrinho, magrinho, e quer ficar forte. Realmente, assim, a gente vai ajudar a ganhar músculo? A gente vai. Mas mudar toda a estrutura é difícil, né? Foge do biotipo. Você acha que essa nossa mídia, televisão, tudo que aparece, mulheres perfeitas, isso está também levando a paciente, as pessoas procurarem, tipo assim, você para falar, não, sabe? Tudo isso é muito difícil, né? Essa cobrança social, né? Essa cobrança da mídia, até as crianças agora, né? Os adolescentes, eles já crescem com essa cobrança, né? Nós não, né? A gente não tinha essas coisas, né? Antigamente. Mas eles já crescem com esse mundo perfeito que é postado, né? Ninguém posta coisas ruins, infelizmente. Ninguém posta, né? Então, já cresce com essa cobrança. E hoje, realmente, todo mundo tem a cobrança, né? Você vai entrar, você vai ver, é só aqueles, né, mulheres com corpos, né, perfeitos. Então, tem. E isso, assim, muitas mulheres ficam frustradas, né? Porque, por exemplo, não é tão simples atingir aquilo. Às vezes, muitas vezes, essa mulher que está postando aquilo, ela vive disso, né? Ela treina o dia inteiro, ela não come ali nada que não seja, né, ali certinho, né, nada que fuja do plano Até porque o dela. instrumento de trabalho É o dela instrumento de trabalho dela. Então, agora para uma mulher que está ali na rotina, cuidando dos filhos, que não mal consegue ir lá meia hora na academia, não dá para exigir ter um corpo perfeito desse. Não tem como. E também não é o instrumento de trabalho dela ali, né? Então, mas existe muito. Muitas vezes eu escuto, né? Porque eu quero corpo igual fulano, ciclano, mas não dá, né? Acho que assim, são coisas diferentes, né? Por exemplo, eu treino todos os dias, mas essa meia horinha, né? A minha rotina de trabalho é muito intensa. É lógico que minhas pacientes ali têm o corpo melhor do que... Tem algumas pacientes que têm realmente o corpo muito melhor do que o meu, né? Mas eu entendo que eu não consigo ter, né? Eu faço o que eu consigo, né? Eu faço o que eu posso, até porque eu sou o exemplo, né? Imagina, eu vou falar para o paciente que ele tem que treinar e eu não treino, que tem que comer e eu não como, né? Então, eu sei que eu sou o exemplo, né? Mas eu sei que eu não vivo disso, né? Eu sei que não vivo do meu corpo, por exemplo. Então, eu não tenho... Eu olho para algumas pacientes minhas que trabalham com isso.
e tem aquele corpo perfeito. Mas eu falo, não é pra mim, né? Eu tenho que entender o que é o pra mim e aceitar. Até porque cada um tem um propósito, né? Você Sim. tá ali para levar um propósito para alguém, né? Com certeza. Mas eu entendo que o que eu consigo é isso e tá bom com isso, né? Não me vejo ali mais, por exemplo, não tem como, eu não vou conseguir treinar mais do que eu faço, né? E tô bem com isso. Acho que a gente tem que ter essa clareza, né? E ficar feliz com o que a gente consegue, né? E nos amar, né? Com certeza, Eu acho- aceitar. É. Isso, eu acho muito interessante. Falando disso de nos amar, Aham. tem algo que. Ó, fugindo do assunto aí, né? Mas é algo que é assim. Aham. Eu tenho o cabelo, por exemplo, ó, super fininho, né? Super fininho. E isso desde sempre. Igual, por exemplo, a Xuxa, né? Que também tem o cabelo fininho e não consegue, né? Aí meu cabelo não passava do ombro. Por quê? Eu não gostava da cor dele. Então, aí eu ficava pintando, né? Fazendo luzes e aquele cabelo clarinho, loirinho. E quebrava tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele não passava do ombro. E eu ia nos cabeleireiros, eles falavam assim, nossa, mas seu cabelo é muito lindo. É um loiro diferente. É lindo. E eu ficava, mas como eles falam isso? Eu não acho isso. Eu não acho, né? A partir do momento que eu comecei a olhar com outros olhos pro meu cabelo e falar, nossa, realmente ele é bonito, né? Não precisa tingir. Aí, hoje assim, só vou instalar um cabeleireiro e falo, nossa, mas como ele é forte, apesar de ser fino, né? Mas ele cresceu, ele é forte. Então, acho que é isso, a gente tem que aprender a se olhar e gostar do que a gente tem. Quando a gente gosta e aceita, flui. Vai muito melhor, muito melhor. Eu também, se você falou de cabelo, eu também não gostava dos meus cachos. Então, eu fiz uma transição aí para os meus cachos, porque eu fazia progressiva. E hoje, quando eu faço escova, eu não me sinto... parece que não sou eu. E olha que eu não só vou lá, faço escova, não faço progressiva mais nada, só escova mesmo. Mas é algo que eu me aceitei tanto e me vi. E é como se esse cabelo me trouxesse uma força, uma liberdade tão grande. E que traz mesmo, né? É. Vamos lá, né? Você ficar lá todo dia, que tem que escovar, que tem que fazer alguma coisa, né? Exatamente. É uma dependência, é um trabalho, É uma né? escravidão. É uma escravidão É uma escravidão. Que muitas mulheres vão entender isso. Não, e eu acho que isso também é com o nosso corpo, sabe? Até onde realmente você pode, que nem você, até onde a Gisele pode realmente ajudar esse paciente. Olha, eu consigo chegar até aqui, 50% meu, 50% é seu, né? Mais do que isso não dá, sinto muito, você não vai ficar parecendo tal pessoa. Porque você não é ela, né? Você é você e você vai ter que se amar. Existe o seu biotipo, que a gente nunca vai conseguir mudar, não tem como, né? E tem coisas que só o paciente que vai poder fazer por ele mesmo. Por mais que, assim, eu falo que eu entro na mente deles, né? Mas, assim, tem coisas que só eles vão conseguir. E, por exemplo, vamos supor a questão, eu como muito doce, ou eu fico beliscando muito, ou eu tomo muita bebida alcoólica. Ok, para isso eu sou mais forte, eu falo, né? Eu entro com medicamento e eu resolvo isso. Mas, por exemplo, fazer atividade física, não tem remédio. É ele que vai ter que ir, não sou eu, não tenho como fazer isso por ele, né? Então, tem coisas que é o paciente que vai ter que fazer por ele mesmo, né? Vou falar, Gisele, não é fácil, gente, para academia. Eu tiro por mim, porque eu não gosto. E toda vez que eu coloco minha roupa, assim, da minha academia, eu falei assim pro meu marido, deixa eu colocar minha roupa de guerra. Aí meu marido, por que guerra? Porque agora eu vou pra guerra, eu tô indo pra academia. Mas, só que em compensação, quando você sai de lá, você sai uma outra pessoa. Sabe? Não tô falando em termos que já sinto meu corpo. Não é isso. Você fica mais animada. Uma sensação de bem-estar, né? Isso. Parece que seu dia melhora, as coisas fluem melhor, rende, sabe? E isso é fantástico. Eu falo para os pacientes, nem pensa, só vai, né? Não fica
pensando muito. Não. Ah, hoje eu vou, hoje tá sol, hoje tá chuva. Não pensa, só vai que vai dar certo, né? É lógico, até a gente criar esse hábito, demora, né? Demora ali mais de um mês pra gente indo todo dia para criar esse hábito. Mas, nesse tempo, você não pode ter crítica, né? Ficar pensando. Vai. Mas, assim, o que eu mais falo para os pacientes, lógico, quando a gente vai treinar, então, realmente, o nosso dia melhora, a gente se sente melhor, porque a gente liberou um monte de substâncias boas que causaram isso. E eu falo, a gente entra num ciclo do bem. Se a gente treina, a gente come melhor, porque a gente não quer perder o que a gente treinou, né? Então, uma coisa puxa a outra. A gente toma mais água, a gente dorme melhor, porque a gente treinou. O intestino funciona melhor. Tudo funciona melhor se a gente fez atividade física. Então, ir fazer atividade ali é entrar no ciclo do bem ali. Uma coisa puxa a outra, né? É um ciclo ali virtuoso. Mas então você sente a melhora no seu dia. E isso não tem preço. Mas mais do que isso, é você pensar no seu futuro. Se você hoje, você tá com quantos anos? Desculpa. 52. 52. Imagina, você com 80 anos. Então hoje você tem 30 anos para você investir na sua saúde muscular. Você começou hoje a treinar. Se você começar hoje a fazer musculação, por exemplo, com 80 anos, foram 30 anos você investindo no seu músculo. E o que isso vai te trazer de benefício? Você vai estar andando. Tem benefício maior do que esse? Então eu falo... Você está agachando. Então não vai estar acamado, dependendo de alguém. Então, da mesma forma que a gente investe dinheiro para a gente ter uma tranquilidade, por exemplo, a gente investir na musculação é a gente investir na nossa saúde. É investir que a gente vai estar lá com 80 anos, andando, sendo funcional, não dependendo de ninguém. Então, nunca é tarde para começar, nunca. Imagina que se você começasse hoje com 52, imagina, são 30 anos até você ter 80. É lógico que vai ter um resultado. Então, tem que pensar nisso, que a atividade física, a musculação, é como se fosse um medicamento. Tem que fazer, tem que tomar, mesmo não querendo. E que é o seu investimento, é isso que vai garantir a sua saúde no final da vida. Eu vou começar a pensar assim. Tem que pensar, faz diferença. Faz total diferença. Hoje o que eu vejo, assim, os nossos pais não tinham essa mentalidade, né? De que tinha que treinar, que tinha que ir na academia. Minha mãe hoje, ela treina, ela vai bonitinha, mas eu acho que é mais por mim mesmo, né? Mas antigamente ela não fazia isso. E agora, hoje, a gente tem essa mentalidade, né? Que hoje a gente... já mais novo, a gente começa a ir para academia, né? A gente, graças a Deus, tem essa preocupação maior com a saúde, com o corpo. E aí, então, os nossos filhos já vão ter essa visão. Eu até tenho que limitar os meus, assim, porque de vez em quando eles vão lá, pegam um pezinho e ficam lá. Então, que tá bonitinho. vendo? É o exemplo. E para eles, isso vai fluir com uma facilidade muito maior. A atividade física faz parte da rotina deles. Não vai ter essa dificuldade que a gente tem. Ai, não quero ir, não vou, é ruim. Para eles já vai fazer parte dessa rotina. É normal. Então, é normal. Já vê os pais fazendo. Então, até é importante pra gente, né? Quem tem filho, a gente é o exemplo, né? Então, para eles crescerem dessa forma, e para eles aí dessa forma, vai ser muito mais tranquilo, né? E você é nutrólogo só de pessoas adultas ou de crianças também? Eu estudei da parte pediátrica também, mas por preferência, né, eu atendo acima de 12 anos. Tá. Já pega a parte de adolescente. A partir de 12 anos, a gente já pode usar os mesmos medicamentos. No geral, já tem um peso ali, já que é parecido, né, com o de adulto. Então, eu tenho uma tranquilidade, eu gosto mais. Então, aí eu acabei escolhendo trabalhar acima dos 12 anos. Aí eu trabalho dos 12 anos até ali 90, 100 anos.
E é normal, assim, é mais normal você ter uma família, assim, obesa, inclusive a criança? E aí todo mundo tá na mesma rotina? Muito. Inclusive, alguns pacientes meus, quando começam a tratar comigo e eles, por exemplo, né, eles têm obesidade e o filho é obeso. E aí eles pedem para que se eu não posso cuidar. Então eu abro uma exceção, tá? Então, algumas vezes eu até cuido de algumas crianças, porque aí já os pais passam comigo, mas então é muito comum, tá? Quando até sempre eu pergunto isso para os pacientes, né? E seus pais, e seus irmãos, têm obesidade na família? Porque é um fator de risco, né? Então, se os seus familiares têm, você também tem uma predisposição maior, né? Agora vamos falar, então, de mulheres que entram na menopausa. Que eu amo também tratar disso. É? Olha que eu esqueci de falar sobre isso, né? Quando você citou, você perguntou o que eu trabalho. Muito, né, também. Uma grande parte. Mas agora, né, dá pra falar. Uma grande parte das minhas pacientes são pacientes que estão na menopausa, tá? Porque eu amo também trabalhar essa área, né? Por quê? Quando a mulher entra na menopausa, essa queda, né, ali hormonal, faz com que ela... Você tá na menopausa? Eu entrei com 50 anos. Tá, 52, né? Realmente a média entrar é com 50 anos mesmo, Mas assim, né? eu parei de menstruar aos 42. Sério? Sério? Estranho isso. É, Mas o exame só foi alterar depois. com 50 anos. A gente tem que avaliar ali individualmente. Mas a média realmente de entrar é 50 anos, né? E quando entra na menopausa, a mulher tem uma alteração no corpo gigantesca por cair o hormônio, né? Ao cair o estradiol, ela começa a perder a cintura, começa a acumular gordura aqui. Aí da pera e vira uma maçã. Uma jaca. É mudar a conformação ali total, realmente é isso mesmo. E aí, então por isso que o nutrólogo acaba atuando muito nessa área, nessa fase, né? Nessa fase da vida da mulher. Porque se a gente quer melhorar a composição corporal, essa mulher eu preciso trabalhar com a parte hormonal dela, senão eu não vou conseguir melhorar, tá? Então, a mulher na menopausa, ela precisa repor o hormônio se ela não tiver nenhuma contraindicação, tá? Então, só assim, dessa forma, a gente vai conseguir melhorar esse corpo, né? Melhorar esse acúmulo que tá tendo de gordura errado. Mas mais do que isso, tá? Mais do que isso que seria, vamos lá, estético, né? Que estou falando aqui da cintura, por exemplo, né? A mulher algo muito importante isso. As mulheres, antes da menopausa, elas não infartam e têm AVC. Salvo que se elas têm alguma patologia, se elas têm lá algum problema do sangue. Mas se elas não têm, elas não infartam, não têm AVC. É só o homem, tá? Só que quando bate a menopausa ali, que cai esse hormônio, elas passam bem na frente do homem na questão de infarto e AVC. Jura? Juro, pela essa queda do estradiol. O estradiol protege a mulher. Então, isso já está bem estabelecido. Então, o que a gente preconiza? Começou a alterar os exames ou começou a ter qualquer sintoma, a gente fala que esse primeiro ano de menopausa é o crucial, é o principal para a gente repor o hormônio ali. Então, você percebeu qualquer alteração, começou o ciclo menstrual irregular, o exame começou a alterar, se você não tiver nenhuma contraindicação, tem que repor, porque isso vai diminuir a sua chance de infarto e AVC, tá? Então, hoje a gente acaba pegando um pouco mais pesado ali por essa questão, tá? Porque realmente reduz o risco cardiovascular da mulher. Então, mas lógico que hoje as mulheres, elas estão envelhecendo trabalhando,
elas estão envelhecendo funcionais e a gente tem que ter um olhar para essa mulher. Ela tem que envelhecer bem. Hoje, com 60 anos, a mulher ela tá super ativa ainda, né? Trabalhando ali. Então, hoje a gente olha para as mulheres que elas têm que repor, elas têm que envelhecer bem. Se a gente repõe essa questão hormonal, ela envelhece como se ela tivesse ali jovem, né? É um fato curioso, eu tenho uma paciente gêmeas. Uma resolveu fazer a reposição hormonal e a outra não. Elas já estão com 60 anos, né? E já repõe há 15 anos. Há 15 anos, né? Era com outro médico antes, né? E você precisa ver. Os exames dessa paciente que repõe, eu não preciso fazer nada. São os exames mais lindos do mundo, assim. E ela tá linda. Por quê? Não vamos falar que é só o hormônio, né? Mas assim, se você tá bem, você treina, você come, você tem uma vida ativa. Você dorme. Você dorme, porque é uma coisa na menopausa que você não dorme. Não tem uma dorme. insônia, né? Então, é uma coisa que realmente... Então, se você tá tudo bonitinho, você tem a parte hormonal correta, todo o resto fica, né? E aí, ela, por exemplo, ela e a irmã, é muito diferente uma da outra, né? Uma envelheceu muito, por exemplo, tem osteoporose, é muito diferente uma pessoa da outra. Então, quando você repõe e quando você não repõe. Então, vale a pena nessa fase da vida ter um acompanhamento, passar com seu médico, conversar a respeito disso, não perder tempo. Então, se você tiver indicação, não tiver contraindicação, vale a pena tratar. Então, você também faz reposição hormonal? Também faço. Eu adoro. Porque quando a gente repõe, pensa que a gente muda a mulher assim, ó, né? Ela vira outra na sua frente. Então, também é uma outra coisa que não tem preço. Uma mulher que não repõe, ela não dorme direito, aquele calor, a libido que não existe, o corpo ficando ruim, né? Ali a composição. O cansaço. Eu pensava que eu estava com depressão. Várias pacientes me contam isso. Várias. Que demoram para perceber achando que era depressão. Porque eu queria ficar mais quieta, eu queria ficar mais amuadinha, eu não dormia direito, eu já ficava irritada no outro dia. Então, eu falei, gente, será que eu tô com depressão? Sabe, não era meu hormônio. Lá embaixo. Aí, eu fui fazer uma viagem em junho. E foi logo que eu completei 50 anos, para você ver como a cabeça da gente é muito louca. E a primeira coisa que eu percebi foi a minha cintura. Eu perdi, e assim, eu sou uma pessoa que eu sempre tive cintura. E tem coisas no corpo da gente que a gente gosta, não tem como não gostar. E era uma coisa que eu gostava muito, era da minha cintura. E eu, caramba, por que eu perdi a cintura, né? Fiquei realmente uma abobrinha, assim, né? Na cintura. Em outubro, eu fui para uma sala de cirurgia para fazer lipo, para fazer minha cintura. Não acredito. Foi. Mas aí você já sabia que você estava na menopausa, Eu né? sabia que eu estava na menopausa. Mas não estava repondo. Não estava repondo. Eu demorei para repor, né, o hormônio, porque falam muito sobre o câncer. Então, você fica com muito medo. A gente tem que ter. Eu tenho a minha mãe que teve, eu tenho minha família que é muito assim, sabe? Irmão, tias, avós. Aí aquilo começou a martelar a minha cabeça. Acho que assim, a gente, lógico, tem que avaliar, cada pessoa é cada pessoa, ela tem uma família, cada um tem a sua história ali, né? Mas uma coisa hoje que a gente sabe, muito bem estabelecido, lógico, se ela tiver um câncer ativo, pelo amor de Deus, a gente não vai repor, né? Lógico que aí, se for um câncer que ele responde ali com a parte hormonal, se a gente der hormônio, lógico que ele vai piorar. Mas tirando isso, o que a gente sabe, hormônio correto não causa câncer, tá? O correto. Então, assim, é importante ali fazer com o médico certinho, não usar, por exemplo, hormônio sintético, né? Que são alguns antigos, né?
Hoje a gente tem muita tecnologia, né? Que são os hormônios bioidênticos. Esses não causam câncer. Esse bioidêntico é aquele que fica 6 meses? Então, eles podem ser em gel, sabe quando a gente passa o gel? Ou em implante, 6 meses. Então, esses são os bioidênticos. Esses, a indústria, né, fez algo que se assemelha ao nosso. Então, não causam câncer. Agora, os sintéticos, que existem aí, vários outros antigos, esses são mais arriscados, tá? Mas assim, então eu sou super a favor, né? Acho que assim, uma mulher ela tem que repor mesmo, mas acho que tem que avaliar. Cada caso é um caso, às vezes tem algumas contraindicações, né? Então vamos supor, vai um câncer realmente, ou a pessoa ela já tem um sangue muito grosso, tem algum problema de sangue, já teve trombose. Então esses às vezes a gente tem que, lógico, pesar o risco-benefício ali, né? E Gisele, assim, assim, quando eu entrei na menopausa, eu sou bem sincera, eu falei pro meu marido, a pior coisa é você ser uma mulher e não se sentir uma mulher. É isso mesmo, porque não sei é se eu o usei hormônio, a palavra certa, mas isso, eu usei essa você palavra. expressou certinho. Eu usei essa palavra pro meu marido. Eu falei, sabe, Osmar, a pior coisa, sabe, minha cabeça funciona, tudo é como se você tivesse, vamos dizer assim, uma pessoa meia inválida, não sei nem se eu usei essa, mas é assim que eu me senti. Tudo em mim perfeito, mas em compensação, tudo faltando. É o estradiol, né? É o estradiol que deixa a mulher feminina, Isso. né? E se não tem, a gente perde isso mesmo. E é nítido, né? Acontece mesmo. Então, se for possível, é melhor repor mesmo. E assim, o estradiol, lógico, então, ele é o hormônio que dá o feminino para a mulher, né? E melhora tudo, a pele, E a menopausa tudo. deixa sua pele seca, seu cabelo seco, ela muda tudo. Tudo mesmo. Então é isso. Por isso que, se possível, tem que repor. E eu acho que é assunto que se fala tão pouco. Eu não sei, eu entrei na menopausa assim, parece ainda que tem um tabu, um preconceito. É o que eu penso ou é isso mesmo? Eu acho que, olha, eu tô em 2 áreas que é cheio de preconceito, né? A obesidade, que ninguém quer tratar, e, por exemplo, a menopausa, a reposição hormonal. Então, são 2 coisas ali, né? Que tem muito tabu, tem muito preconceito das pessoas. Tem preconceito da população, tem preconceito, inclusive, da área médica, né? Então, é algo que, assim, eu nos últimos congressos, eu vejo que isso vem mudando muito, né? Isso é algo muito bom, porque foi visto que não repor, né, a mulher fica muito pior, aumenta a chance de infarto, AVC, osteoporose. Então, hoje as mulheres, a expectativa de vida está muito diferente do que antigamente, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para que essa mulher envelheça bem, com saúde. E para ela envelhecer bem com saúde, então tem que repor. E aí, todos os últimos congressos que eu tenho ido, então eu vejo, assim, um interesse muito grande, né, da área médica, e isso é muito bom. E, na minha opinião, isso vai acabar melhorando, né? É uma questão de tempo. E realmente, como hoje a gente está conversando e divulgando isso, que outras mulheres que estão lá sentindo aquele calorão procurem ajuda. E lógico que dessa forma aí vão envelhecer muito melhor, né? Mas existe sim um tabu. E quando eu falo, olha, a gente tem que repor hormônio, mas e câncer? Não, se a gente repor da forma certa, não é isso que vai causar câncer. E com certeza, na verdade, vai te reduzir muita coisa ruim na vida ali, né? Então, se bem feito, tem que fazer sim. E fora o relacionamento da mulher com o marido, eu acho assim que tem que ter esse papo também com o marido, sabe? Tem que explicar. E procurar realmente ajuda, porque isso também abala um relacionamento. E muitas vezes o homem não entende, né? Não. Porque é algo hormonal da mulher, e aí ela, assim, a libido tá baixa, a mucosa tá seca, então realmente tem dor, né? Machuca.
não é algo tão simples para uma mulher na menopausa. Então, eu acho que realmente tem que conversar. E lógico, se tratar, Procurar. Com certeza o marido agradece, né? Com certeza. Não, os filhos também. Todo né? mundo todo agradece. Mundo, porque aí a mulher fica equilibrada, não dá uma de louca. Mas é algo comum que eu vejo também, a mulher começa a repor e ela fica bem. Aí quem que vem depois me procurar? O marido. Não tá aguentando a minha mulher. Porque ele também tem que ficar bem para dar conta. Exatamente. E a gente repõe no homem também? Com certeza. Lógico, a gente então tem que analisar exame, analisar os sintomas, mas se tiver indicação, no homem a gente repõe também. Que legal, é muito bom, né? E aí o casal fica feliz, né? Lindo, maravilhoso. Vivendo felizes os dois ali. Tem coisa melhor? Não tem. E realmente, aí eu vejo isso nos casais, sabe? Os olhinhos brilhando ali, né? Porque realmente, quando a gente tá com a parte vida. hormonal muito boa, né? É vida, o relacionamento tá saudável entre eles. Exatamente. É como aquele calor lá no céu e você entra numa sala com ar-condicionado. É bem isso. É bem isso. Ai. Com certeza. Ai, que gostoso. Não tem preço, né? Não, é bom, não tem. E esse papo também não tem preço, né? Assim, de poder falar, conversar, de falar abertamente, né? Eu amo, porque somos mulheres, né? E se você como médica, trazendo as dificuldades e trazendo também uma solução. E eu, como mulher que estou passando por isso, escutando isso, e a gente conseguindo levar para as outras mulheres, é muito bom. Assim, sempre que me chamam, né, para conversar, para falar, eu nunca recuso nada, porque eu acho que é uma forma de divulgar para que todas as outras pessoas, né, não só os meus pacientes, mas como todos, né, da forma assim que eu possa atingir muito, né, mais pessoas ali. E eu sempre procuro falar mesmo. Eu não fico pensando, não vou entregar. Eu falo realmente, assim, né? Se eu tivesse que falar, se a gente entrasse no assunto de dose, eu falaria. Então, eu procuro falar o máximo possível, entregar mesmo, porque eu quero que todo mundo, né, fique bem e viva melhor. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Ai, adorei, Gisele. Que bom. Agora a gente já está chegando ao final. Eu gostaria que você deixasse um recadinho aí, tanto para o meu, para o seu, para todos os públicos, para as mulheres, para os homens, né? Já que você atende homem, atende mulher, aí para você deixar um recadinho. Bom, como eu sempre falo, nunca é tarde para começar. Não importa se você tem 40, 50, 60 anos, procure ajuda. Se você começar hoje, você com certeza vai conseguir envelhecer muito melhor. Se for, por exemplo, para tratar uma obesidade, para tratar uma alteração hormonal, a gente tem muito tempo para que você viva melhor. Então, procure ajuda. Muitas vezes, sozinho, a gente não consegue, né? Então, não é nenhum problema, né? Isso, procurar ajuda. Procure mesmo. E eu acho que, assim, se a gente fizer ali, como eu falo, então, todo dia um pouco, a gente com certeza vai melhorar. Então, são pequenas coisas que a gente faz na vida, todos os dias ali, que com certeza vai fazer com que você envelheça melhor e que vai chegar ali com 80 anos, andando, funcional, independente. E é isso que eu quero ir para todo mundo. Eu pedi para você se despedir, mas eu preciso fazer uma pergunta, porque sempre as pessoas me perguntam qualquer coisa. O Alê, corta essa partinha, né, Alê? Como que a gente faz uma prevenção para menopausa? Porque todo mundo me pergunta isso. Silvia, como que a gente se previne? Como que a gente pode chegar... Para retardar a menopausa? Não, tipo assim, para quando eu chegar na menopausa eu não sofrer tanto. Se tem um tratamento antes, assim... Como é isso que todo mundo pergunta? Eu não sei, porque eu não procurei, mas muitas mulheres me perguntam isso. O que a gente sabe, quanto melhores os hábitos,
menos sofre. Então, aquela mulher que dorme bem, ela treina bem, ela come melhor, essa mulher, ela tem uma tendência a sofrer menos e até a menopausa ser um pouco mais tarde, tá? Então, é ter hábitos de vida o mais saudável possível. Mas tem coisas que, assim, a gente não consegue limitar. Por exemplo, se sua mãe, por exemplo, teve uma menopausa precoce, às vezes você pode ter também. Se você teve uma menarca, né, que é a primeira menstruação muito cedo, pode ser que então realmente também entre na menopausa mais cedo. Mas o que eu vejo, né? Às vezes eu pego alguma paciente que chegou ali ruinzinha, tudo ruim, já está até perto da menopausa ali, a gente começa a melhorar a vida dela, melhorar tudo realmente. O sono, se tem alguma coisa para repor, vitaminas, ela treina, ela come melhor. Eu já peguei várias pacientes que estavam começando a alterar o exame de menopausa, melhoram e elas entram na menopausa depois. Ah, Tá? legal. Então é hábitos de vida. Ai, muito bom, porque sempre me perguntam, eu não veio assim, eu não preciso perguntar, porque, né, para a gente esclarecer, para as pessoas ouvirem, né, e saber como agir, né? É isso. Ai, muito obrigada. Imagina. Eu amei. Ai, que bom, eu também. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço. Gente, estamos terminando aqui mais um podcast. Eu quero agradecer a todo mundo. A gente vai deixar o site da doutora, né? Tudo marcadinho. Quem tiver interesse, procura, liga, se consulte. Eu também peço para vocês se inscreverem no meu canal, dar um like, ativar o sininho, pois assim nós conseguimos trazer pessoas tão maravilhosas como ela, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Uma boa noite. Que nossa semana seja abençoada. E ficam todo mundo com Deus.